Salve, salve! Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Vocês estão vendo ali, ó, a gente está aqui na cidade do Galo. Estivemos aqui no CT do Atlético nesta quarta-feira para uma apresentação sobre o SIGA, o Centro de Informações do Galo, Departamento de Análise de Desempenho, de Scout do Clube Atlético Mineiro. Foi uma apresentação bem legal, não foi filmada, gravada por ninguém, foi um bate-papo ali, né, entre os representantes do SIGA, principalmente o Rodrigo Weber, que é o chefe do departamento, com a imprensa, para a gente, claro, repassar, né, todo esse conteúdo para vocês. Alguns conteúdos a gente vai publicar aí no canal nesses próximos dias sobre essa apresentação, sobre detalhes do SIGA, mas a gente fez uma breve entrevista com o Rodrigo Weber depois dessa apresentação aqui mesmo no CT. Então o chefe do departamento falou ali com a gente sobre a montagem do elenco do Galo, sobre a contratação do Lianco também, que aconteceu de uma forma com bastante atuação aí do SIGA, e outros pontos. Vamos acompanhar então agora, depois da vinheta, a entrevista completa do Rodrigo Weber nesta quarta-feira aqui na cidade do Galo. Rodrigo, queria que você falasse primeiro pra gente um pouco dessa virada de 24 para 25. A gente ouviu um pouco na apresentação, mas a análise do SIGA como um todo, essas macrometas, vamos dizer assim, que o Atlético colocou e conseguiu cumprir até aqui com um elenco mais equilibrado. A gente identificou na avaliação de elenco de 2024, que é um trabalho que a gente faz que é bastante robusto, que tem a participação da comissão técnica, que o Atlético tinha alguns desequilíbrios no elenco e que a gente precisava buscar no mercado jogadores que atendessem algumas características específicas. Então, a gente precisava de jogadores mais físicos, que tivessem índices físicos melhores, a gente precisava de jogadores mais versáteis, que pudessem jogar em mais de uma função, a gente precisava de jogadores com uma mentalidade competitiva maior, que eles tivessem uma reação melhor em momentos de adversidade, a gente precisava mais jogadores de idade pico. Então todos esses critérios foram apresentados para a direção, foram levados em conta na avaliação dos jogadores, e eu acho que a gente foi muito feliz nas escolhas e conseguiu melhorar o elenco do Atlético em todos esses aspectos. Rodrigo, a torcida do Atlético tem aquela dúvida, né? Toda contratação passa pelo SIGA. Se a contratação, o SIGA, em algum momento ele pode reprovar alguma contratação, mas o Atlético, mesmo assim, ele pode fazer essa contratação. Qual que é esse papel do SIGA? Hoje o nosso trabalho está muito respaldado pela direção do Atlético. Todos os jogadores eles passam pela nossa avaliação. Os jogadores, mesmo os jogadores indicados pelo treinador, a gente avalia, a gente tenta aferir todos os aspectos possíveis para fazer uma recomendação mais completa. E faz muito tempo já que todos os jogadores que são contratados é porque a gente olhou e gostou e acha que eles vão dar um bom retorno para o Atlético. Rodrigo, queria que você falasse agora dos próximos passos também do Atlético no mercado, né? A gente sabe que tem algumas posições que o Atlético pode precisar. O Atlético pode precisar de renovar o elenco. Alguns jogadores já estão extrapolando a idade, igual você mesmo tinha falado. Como é que vocês estão trabalhando nessa linha sucessória do clube nos próximos anos, para as próximas janelas? A gente avalia os contratos, a gente avalia a idade dos jogadores, principalmente prevendo para a temporada seguinte, né, recomendações de renovações de contrato ou de jogadores que a gente deve buscar uma opção melhor no mercado para suprir quando termina o contrato, como aconteceu agora de 24 para 25. A gente está muito atento também à categoria de base, de jogadores que possam vir a compor o elenco do Atlético no futuro. A gente tem que ter muito cuidado para não trazer jogadores que vão ocupar o espaço de algum jogador com uma projeção muito boa. E todo esse trabalho é feito em conjunto com a comissão técnica. Então a gente ouve as dores da comissão, a direção nos orienta no sentido de quais posições que a gente tem que buscar opções. A gente leva um leque de opções para serem decididos, e aí a comissão, junto com a direção, escolhe os jogadores a serem contratados. Durante a temporada, acaba sendo um processo constante de avaliação do elenco, mas não com a mesma profundidade que a gente faz de uma temporada para outra. Rodrigo, eu queria que você falasse também aqui, né, como que foi lá o processo de contratação do Lianco e como que foi a apresentação do projeto, de que forma isso influenciou na chegada dele. A contratação do Lianco foi uma contratação que passou por todas as etapas do nosso processo, né? Ele foi identificado através dos dados, foi identificada uma oportunidade de mercado, a gente fez uma avaliação profunda de que ele era um jogador que poderia entregar um nível no Brasil muito alto. A gente submeteu a direção e a comissão técnica. Na época, o Milito e a sua comissão também aprovaram a contratação do Lianco.
E no final a gente apresentou um projeto para ele de como a gente enxergava ele no Atlético, do que é o Atlético, a sua torcida, o que representa jogar aqui. E a gente acredita que isso contribuiu para acelerar um pouco essa identificação que hoje ele tem com a massa do Galo e esse sentimento de pertencimento que ele demonstra em todos os jogos. Outra coisa que aconteceu ali na apresentação, que eu acho legal você falar também, Weber, em relação ao modelo de jogo do Atlético, né? Vocês falaram que hoje há um modelo de jogo mais claro, que inclusive dialoga muito com o que o Cuca faz. A gente vê, não só no Galo, no futebol brasileiro, troca de treinador de A para X, assim. Você acha que isso tende a ser mais raro no Atlético? O Atlético tende a seguir um padrão de modelo mais uniforme nos próximos anos? É algo que está presente no nosso planejamento estratégico, ter o modelo de jogo como alicerce. O Cuca é um treinador que se adapta perfeitamente a isso e foi um dos motivos pelos quais a direção optou por trazê-lo de volta, obviamente além da história vencedora que ele tem aqui, da identificação com o clube. E a gente acredita que a ideia é justamente essa, é permitir que ao longo do tempo, lógico, a nossa ideia é o longo prazo, é que o trabalho seja contínuo, que o Cuca fique aqui conosco muito tempo, mas eventualmente lá no futuro, se precisar trocar, que a gente tenha a escolha de um treinador que atue com aqueles macro princípios, não de uma forma engessada, a gente não tem pretensão de determinar nenhum detalhe tático da equipe, mas são macro princípios de comportamentos que a torcida do Atlético está acostumada a ver em seus times vencedores e que também tem uma correlação de sucesso no futebol brasileiro. Então isso nos dá a possibilidade de tomar decisões estratégicas mais alinhadas para que a gente consiga ter uma sustentabilidade esportiva ao longo do tempo. O Weber, e dá esse tipo de explicação, mostrar o departamento, né? Ano passado a gente ia ter esse encontro, mas era um momento muito ruim. Hoje o Atlético vive um momento diferente e o Siga sempre apanha e a gente vê que muito por desconhecimento, né? Para você assim poder explanar, mostrar o departamento, é um momento especial. Sem dúvida. A gente sempre identificou que seria positivo mostrar como a gente trabalha, porque tudo que a gente conversou com vocês, a gente não passou a receita do bolo, né? A gente mostrou as nossas estratégias, como a gente trabalha, como a gente atua, para que vocês tenham um entendimento claro das nossas funções e possam transmitir isso para o torcedor do Atlético. O intuito é esse, eu acredito que foi muito positivo, é algo que a gente já conversava com a comunicação de ter feito antes e fiquei muito satisfeito pelo andamento do evento. E saúdo muito a comunicação por estar promovendo isso, não somente com o Siga, mas também com outros departamentos que virão ao longo do ano. E a gente percebeu que não é uma coisa só de números, probabilidades, tem uma coisa humana também e não é uma coisa impositiva. O Siga, ele orienta, ele passa a probabilidade, mas tem também a questão humana, que ela pode interferir bastante. Exato, a gente faz uma avaliação integral do atleta, como ele performa, numa amostra grande que a gente tem através dos dados. A gente avalia ele com profundidade em termos técnicos, em termos comportamentais e também, como você falou, em termos humanos, né? Afinal de contas, no fim do dia, um ser humano como todo, o atleta também tem os seus problemas. Alguns deles a gente consegue ajudar, outros são mais impeditivos. E é importante a gente ter todas as informações para que a direção possa tomar a melhor decisão e isso tem sido muito eficiente na nossa visão. Ano passado eu te perguntei do equilíbrio do elenco, você falou que está bem desequilibrado. Como é que você vê esse elenco em 2025? Como eu falei agora há pouco, a gente fez uma análise do elenco de 2024, identificou que tinha alguns desequilíbrios, sugeriu algumas mudanças para melhorar essa relação e acho que fomos muito felizes. O elenco de 2025 ele é um elenco tão competitivo quanto, no mínimo, e mais equilibrado do que o elenco de 2024. A gente tem esperança que possa ter uma performance muito positiva ao longo do ano.